Bem-vindo ao nosso 6º episódio, como eu desenvolvi o método RDI+. E o que é esse método? Pois é, eu falei em outro episódio que desde quando engravidei eu venho estudando sobre educação de filhos, psicologia positiva, comunicação não violenta, PNL, e dentro dessas tantas teorias maravilhosas, eu tirei partes dela e adaptei para a minha realidade. E como era a minha realidade? A minha realidade era que eu tinha um filho que não gostava de jeito nenhum de fazer para casa. E era um caos na hora do para casa. Ele chegava até, inclusive, rasgar a folha, amassar a folha, rabiscar o caderno, porque ele não queria fazer de jeito nenhum. E aí eu tinha que sentar com ele, ensinar para ele, fazer com ele, recortar para ele, fazer tudo daquele jeito que talvez você saiba o que eu tô falando. E era muito desgastante porque ele não queria responder, porque o professor pedia resposta completa, ele queria só responder sim ou não, e eu falava que não era daquela forma e ele brigava comigo, e ele gritava, e ele chorava, e eu ficava nervosa, era um caos. Então a minha realidade, aquela realidade de caos, de transtorno, de estresse, eu só de lembrar eu já canso, foi a realidade que me trouxe pegar, né, determinadas partes dessas teorias, algumas coisas dessas teorias e desenvolver o RDI+. Então o RDI+, é responsabilidade primeiro, diversão depois e mais 5 pilares que sustentam esse método. Os 5 pilares são conhecermos a nós mesmos, né, o autoconhecimento, que tipo de pai somos. O outro pilar é o dar e receber, para a gente pedir para as nossas crianças, para a gente desejar que as nossas crianças façam alguma coisa, seja alguma coisa, a gente tem que dar para ela a condição para isso. O espelho, espelho meu, que é o reflexo, o que a gente faz como pais, né, como responsáveis, refletem nos nossos filhos. O outro é gota d'água e oceano. O comportamento dos nossos filhos é um problema ou não? Se é só uma gota d'água, se é só um oceano, ou se é um oceano realmente, e se for um oceano realmente necessária a busca de uma ajuda de um especialista, enfim. E o outro e último, não menos importante, é o responder e não reagir, né? Responder como que a gente responde, reage, né? Ao cotidiano, às coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? A gente não deve reagir. Quem reage é bicho, a gente deve responder, né? Mediante uma reflexão, uma análise daquela situação. Então esse é o método. E esse método, gente, eu fui colocando em prática com as crianças e até hoje eu coloco em prática com as crianças. Aqui em casa realmente funciona. Primeiro a responsabilidade, depois a diversão. Nós realmente colocamos em prática os nossos combinados. A gente fez um combinado, e isso tá lá no método, né? A gente fez um combinado em comum acordo do que era importante em relação a atividades e em relação a comportamentos. Então a gente tem combinados de atividades e combinados de comportamento. Então a gente se policia, tá? Inclusive as crianças também colocaram combinados para mim e para o meu marido e eles cobram esses combinados da gente, você acredita? É muito legal. Então esses combinados, eles foram transpassados para o quadro de horário, né? Os combinados de tarefas. Os combinados de comportamento vai muito de acordo com o seu jeito de ser, vai muito de acordo com os seus valores, com os seus princípios, com a sua filosofia de vida. Cada um tem o seu e eu não tenho mérito nenhum e nem quero ter para opinar sobre isso, né? Mas os combinados de comportamento, eles são de tarefas, é muito importante que você dê tarefas de casa para os seus filhos. Por mais que você tenha uma rede de apoio, tá, gente? Por mais que você tenha um ajudante, por mais que você não precise, né, fazer nada, mas ensine ao seu filho fazer, porque você talvez tenha essa condição, mas você não sabe se o seu filho vai ter, né? Você não sabe se seu filho vai precisar fazer um intercâmbio, por exemplo, se ele vai querer morar fora, se ele vai sair de casa, quando ele for sair de casa, como que ele vai fazer se ele não sabe nem fazer um arroz, lavar uma roupa, ligar uma máquina? Entende? Então, mesmo você tendo todo o aparato aí de alguém te ajudando,
faça com que seu filho faça alguma coisa, sabe? Dê tarefas para os seus filhos de casa, porque a gente não sabe como que vai ser o amanhã deles, né? E a gente sim tem que preparar os nossos filhos para a vida. A gente sim está aqui criando filhos para o mundo, né? E que filhos que a gente vai deixar no mundo? E que tipo de sociedade a gente quer para nossa existência, para nossa humanidade? Esse tipo de sociedade que você tanto almeja pode começar com seu filho, né? Como você está criando o seu filho, está coerente com essa sociedade que você deseja? Então, pare e pensa, pare e reflita sobre isso. Porque como eu sempre falo, eu, você, nós, como família, detemos o maior poder de transformação dessa sociedade. Porque nós estamos construindo realmente e ajudando a desenvolver adultos do futuro. E são esses adultos que serão a sociedade de amanhã, né? Então esse é o RD, e foi assim que ele foi desenvolvido. E como eu implantei ele, gente, foi no dia a dia. Foi realmente falando com os meus filhos. A partir de hoje, depois dos combinados, as coisas vão funcionar dessa forma. E em relação para a casa dos meninos, do caso do Pedro, que me deu trabalho, mas né, o Davi deu muito pouco, eu conversei com ele, eu ensinei para ele a fazer sozinho. Eu mostrei para ele como se faz sozinho. E isso eu falo com muito detalhe lá no método. Não cabe aqui no nosso episódio, né? Porque senão vai ficar muito extenso, porque realmente é devagar, é uma construção gradativa. E eu, para você ter ideia, eu demorei aí bastante tempo para implementar esse método no Pedro, porque eu estava validando o método, né? Mas depois que eu validei, eu consegui validá-lo para as tarefas domésticas, então aí foi mais rápido. E é por isso que eu tô querendo passar para vocês, né? O curso é isso, né? É para vocês não precisarem passar pelo que eu passei, não precisar passar pela dificuldade que eu passei, porque o método é muito simples, mas requer de você um comprometimento, a constância e a disciplina mesmo, para a gente fazer com que isso realmente aconteça, né? Mas é isso aí, esse é o 6º episódio e até lá, gente, até o próximo episódio. Tudo de bom!